eu sou Matheus Mendes e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o canal Catequista Online. E no vídeo de hoje a gente vai continuar as perguntas do último vídeo, tá bom? Mas antes de começar, vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like e também comentar aí. Se o comentário estiver desativado, mais tarde ele vai estar ativado, tá bom? E compartilha também o vídeo, tá bom? Que para mais pessoas conhecer o nosso canal, ok? Então, bora começar. E a primeira pergunta é: depois que comungamos, temos que ficar de joelhos? Oi, Matheus. Então, após a comunhão, nós não temos que ficar de joelho. Vamos lembrar assim que a missa toda é como se os acontecimentos da paixão e morte de Cristo estivessem acontecendo nesse momento. Então imaginemos lá na Quinta-feira Santa, quando Jesus está repartindo o pão e entregando para os seus. Depois ele passa o vinho para cada um e ele fala, ó, tomai e comei é meu corpo, tomai e bebei é meu sangue. Era como se fosse uma festa, e numa festa você pega e senta. Então não é para se ficar de joelhos, não precisa, até porque o próprio Cristo no sacramento já está dentro de você. Você não está na frente dele, ele está dentro de você. Então não precisa ficar de joelhos depois que receber a comunhão. Muito obrigado, professor Ayrton, por sua resposta. E já vamos para mais uma segunda pergunta, que é: qual é a mão certa para fazer o sinal da cruz? Direita? Mão direita ou mão esquerda para fazer o sinal da cruz? Mão direita. Mão direita, e isso vem já de ensinamentos bíblicos, de tradição apostólica. Por exemplo, lá em Mateus 25, 31, quando na segunda vinda de Cristo ele diz que ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e os que estão à direita virão para o reino de Deus. Então aconselha-se a mão direita. Também os nossos bispos e padres, mesmo aqueles que são canhotos, eles dão a bênção sempre com a mão direita, certo? Agora, se porventura alguma pessoa não tiver amputado a mão direita, ela vai fazer com a esquerda. O importante é o sinal da cruz, mas aconselha-se sim sempre fazer com a mão direita. Mais um detalhe, então faz com a mão direita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é traçar uma cruz sobre nós. Veja, a cruz, a parte de cima, a parte de baixo da cruz, a haste esquerda e a haste direita. Nós traçamos uma cruz em nós, que a cruz é o símbolo do nosso cristianismo, símbolo do sofrimento e morte de Jesus. E um detalhe importante também, se faz com a mão aberta, com os dedos abertos. São 5 dedos para lembrar também das 5 chagas de Jesus. E com outro detalhe, não precisa se dar um beijo na mão no final. Só se faz então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez, muito obrigado do professor Ayrton por falar tudo sobre o sinal da cruz para a gente. E já vamos para a nossa terceira pergunta. Terceira. A Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Tem uma pequena diferença no Antigo Testamento. Mas veja, até mais ou menos o ano de 1800, elas eram praticamente iguais. Mesmo com a reforma de Martinho Lutero, ele ainda continuava considerando esses 7 livros que foram retirados como livros deuterocanônicos. Isso quer dizer o quê? São livros também inspirados. A Igreja Católica, desde o seu início, lá com os apóstolos, ela já usava essa mesma que nós usamos hoje, que é a edição da Septuaginta. Essa Septuaginta é dos judeus, certo? Mais ou menos entre 300 e 200 anos antes de Cristo, eles vinham usando esses livros
e essa edição da Septuaginta, que eram 70 sábios e levaram 72 dias para traduzir numa só. Então eles usavam essa. Assim que o cristianismo começou a crescer muito, os judeus então resolveram que os cristãos tinham que sair do templo. E saindo do templo eles tinham que fazer alguma coisa um pouco diferente também. E então eles, ali pelo ano 100 mais ou menos da era cristã, eles compilaram essa Bíblia que eles usam hoje, esse Antigo Testamento que eles usam até hoje, com esses livros a menos. Um pouco foi para eles afirmarem a nacionalidade, visto que esses 7 livros tinham sido escritos em grego, porque o grego era praticamente o inglês de hoje, a língua oficial do comércio, então esses livros foram escritos nessa língua. São 7 livros, são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiastes e Macabeus 1 e 2. A Igreja Católica usa essa tradução da Septuaginta porque ela existia, era dos judeus nessa época, e porque os apóstolos por diversas vezes fazem menção a essa tradução. Tá? Mas se você me perguntar qual que está errada, qual que está certa, eu vou dizer a nossa está certa e a deles está certa também. A única coisa é que eles tiraram 7 livros e agora usam iguais aos dos judeus. No restante, eles aceitam a mesma autoridade da igreja, porque eles podem não estar aceitando a autoridade da igreja no Antigo Testamento, que eles mudaram, retirando esses 7 livros, mas o Novo Testamento, quem montou do jeito que está hoje, foi a Igreja Católica. E eles usam do jeitinho que a Igreja Católica deixou. Né? Então, são 73 livros na Bíblia Católica e 66 na Bíblia Protestante e Evangélica. Mas o importante é que todos sigamos a palavra de Deus. Amém? Se você quiser se aprofundar bastante nesse tema, que é bem complexo e extenso, eu aconselho você a buscar no YouTube o vídeo do Padre Paulo Ricardo, muito bem explicado. Aliás, não é só sobre isso que ele explica bem, mas vai lá, procure, se informe, se aprofunde nesse assunto e em outros. Nossa quarta pergunta é: quais os argumentos católicos contra a doutrina espírita? Essa é boa. Essa pergunta também é bem profunda e também recomendo o vídeo do Padre Paulo Ricardo. Mas falando então sobre a doutrina católica e a doutrina espírita, elas são incompatíveis uma com a outra, porque o espiritismo ele nega verdades do cristianismo. Uma verdade que não tem como conciliar é que para nós Jesus é Deus. Jesus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus com Deus. Para o espiritismo é um espírito mais evoluído, não é Deus. E isso não bate, não tem como. Outra diferença muito grande é que o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, para nós Cristo morreu pela nossa salvação. Cristo morreu para tirar o nosso pecado. Morreu, ressuscitou uma vez. Nós morremos e ressuscitaremos uma vez. Isso é a ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar no último dia. A nossa alma não morre, mas o nosso corpo morre e um dia há de ressuscitar. Para o espiritismo, há a reencarnação. Então não vale o sacrifício de Cristo, vale a reencarnação. Se eu morri nessa vida devendo algum pecado, ou minha alma já não estava completa, eu vou nascer de novo para pagar o resto
dos pecados que eu ainda devo. E se na próxima eu ainda não estiver puro, vou nascer de novo. Isso é reencarnação. Então essas duas não batem uma com a outra. Não tem como nós sermos católicos e espíritas. No espiritismo também algumas pessoas, os médiuns, se comunicam com os mortos. Essa é a crença do espiritismo. E para nós isso é terminantemente proibido. Para nós católicos, os mortos não têm como se comunicar conosco. Os espíritas afirmam que Deus criou todos os espíritos desde a eternidade. Já eles pré-existem. E no cristianismo, o espírito é criado no momento da concepção. Então, eu em sã consciência, eu posso participar das duas ao mesmo tempo? Não. Ou eu sou um espírita convicto, ou eu sou um católico convicto. As duas, uma não bate com a outra, são completamente contraditórias, assim como a água, o vinho, o dia e a noite. Então, se você é católico, permaneça firme na doutrina que você recebeu e que você confia. E o espírita, se ele crê nisso também, mas nós católicos não podemos participar das duas ao mesmo tempo. E a nossa quinta pergunta e última desse vídeo, vai ter mais um, se vocês derem um like, a gente traz mais um, o mais rápido possível que a gente conseguir, tá bom? Então vamos lá. Somos obrigados a crer nas aparições de Nossa Senhora? As aparições, elas não são dogmas de fé. Veja, dogmas de fé é aquilo que nós precisamos crer para dizermos que somos católicos. As aparições não. Então nós não somos obrigados a crer nas aparições. Mesmo assim, a igreja reconhece poucas aparições. O importante é que, mesmo nas aparições, não há nada de novo sendo revelado, porque a revelação terminou com a vinda do Filho de Deus para a Terra. Então, nós não somos obrigados a crer nas aparições da Nossa Senhora e qualquer aparição que seja, tá? Isso não quer dizer que eu não possa ir lá. Não. E toda oração da igreja é sempre por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Nos esforçamos para trazer aqui algumas críticas que fazem quanto à Igreja Católica, e para que nós católicos possamos ter mais argumentos. Mas dá para nos aprofundarmos muito mais com uma simples pesquisa no YouTube ou pesquisa no Google. Falamos aqui superficialmente. Dá para se aprofundar mais. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Nos ajude compartilhando esse vídeo. Vamos evangelizar juntos. Deus abençoe a todos.